começa lá atrás, quando você decide se relacionar com alguém. Será se realmente nós tomamos a decisão certa? Eu acredito que foi a diaconisa que falou, alguém falou aqui, foi o marido da diaconisa, ele falou assim: o casal tem que ter a mesma visão. Mas geralmente tem uma frase que diz assim: os opostos se atraem. Será se realmente são os opostos? São as pessoas diferentes de mim que eu devo conviver? Eu gosto de trazer uma reflexão bem simples. É igual o homem querer morar no campo, no interior, e a mulher querer morar na praia. São visões diferentes, são ideais diferentes. E quando você vai decidir ter um relacionamento, e isso para quem já é casado é um pouco mais difícil, porque nós já estamos casados, e por isso que nós temos a responsabilidade de trazer essa consciência para os nossos filhos, para que eles entendam a importância do casamento e os reflexos que o casamento traz na nossa vida. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa entender o que aquela pessoa gosta, você precisa saber quais são os valores dela, o que ela valoriza. Imagina que você é muito organizado e o seu marido ou a sua esposa é muito desorganizado. Começa uma briga dali, porque um deixou a toalha em cima da cama, porque deixou a meia no chão, porque deixou o sapato jogado. E o outro se zanga porque o outro reclama: organiza duas coisas. O que custa tu botar o sapato no lugar? O que custa tu levar a tua toalha? O que custa tu dobrar a tua roupa? Isso são valores diferentes. Tem relacionamento que o marido é muito organizado financeiramente, ou a esposa, e já o outro é muito desorganizado financeiramente. E ali também já começa uma briga, porque um gasta demais, um é descontrolado, e o outro já é organizado, já gasta de menos. Hoje mesmo eu vi no Instagram o depoimento de uma mulher que ela acumulou uma dívida de 50 mil jogando no Tigrinho. E isso trouxe para ela uma dívida e o fim do casamento. E ela fala que o marido até tentou ajudá-la, mas ele também começou a se complicar. E ele começou a ficar endividado também, e dali eles se separaram. E aí vem o questionamento: será se Deus está nesse negócio? Será se Deus está nessa separação? Mas eu pergunto antes: será se Deus estava nesse casamento? Será se esse casamento foi abençoado por Deus realmente, ou foi algo da tua emoção? Porque quando estamos apaixonados, nossos olhos se fecham para os defeitos. A gente só pensa na emoção, na carne, no frio na barriga, no encontrar, no viver aquele momento. Nós não racionalizamos para pensar. E muitas vezes é tarde demais. É tarde demais porque já existem outros fatores. Já existem filhos, já existem várias outras situações. E eu não estou aqui desanimando quem é casado. Mas você tem que ter a consciência de que se você já casou, você tem que olhar para o outro e dizer: o que eu posso fazer daqui para frente para poder conviver com isso? O que eu posso fazer para eu melhorar, para que o outro melhore através da minha inspiração? E isso você vai precisar de algo que é o que vai transformar o seu relacionamento. Porque só com a força do braço, só com o seu querer você não consegue. E por isso que eu comecei falando do cordão de 3 dobras. Porque quando você já vive um relacionamento assim, somente o Espírito Santo de Deus, para poder quebrantar teu coração, para poder fazer teu coração se encher de amor e tu olhar para o outro e não dar conta de tantos defeitos que ele tem. E isso não é fácil. Porque você se relacionar com alguém, muitas vezes é você engolir seco. Muitas vezes é você calar. Muitas vezes é você ter que matar a sua carne. E isso não é fácil. Eu digo isso porque eu passei por esse processo. Eu casei muito nova. Primeiro a gente casa porque a gente quer
verdade, não é isso? Às vezes a gente casa porque quer sair da casa da mãe, quer sair da casa do pai, porque a mãe pega no pé, o pai pega no pé. Eu estou falando sobre o que eu vivi, porque tem pessoas que vivem diferente. Tem pessoas que já têm trauma, que não querem casar de forma alguma. Tem pessoas que se relacionam e elas evitam casar porque o casamento para elas é um sofrimento. Porque talvez eles viram na sua casa os seus pais e sua mãe, seu pai e sua mãe, sofrendo com o casamento. Então tem pessoas que fogem de casar. Por isso que às vezes tem gente tem homem que trai direto a mulher. Tem homem que não casa, ele namora, mas não casa. Por conta de tudo que ele viveu sobre casamento. O casamento ele pode ser algo maravilhoso, mas ele pode ser algo terrível. Depende de como você vê e como você viu o que é casamento. E isso é muito difícil. Então falar de casamento é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma percepção. Não existe uma fórmula. Tanto que a própria Bíblia, ela autoriza a carta de divórcio. Por quê? Porque foi percebido o quanto que era difícil viver. A própria Bíblia, ela traz relatos naquela época dos homens que tinham 1, 2, 3 mulheres. E quando sua mulher não engravidava, ele ia lá e tinha um caso com outra mulher. Isso já vem de muitos anos, é uma cultura. Então, falar de casamento, viver o casamento, vai depender de o que você entende sobre casamento. Casamento para você é algo prazeroso? Casamento para você é algo doloroso? Como foi que tu viveu na tua casa quando tu era pequeno o relacionamento dos teus pais? Quais são as lembranças que você tem? E eu vivi, eu lembro pequena, meu pai era casado, se separou, conheceu minha mãe, vivia com ela junto, não eram casados. E foi quando eu conheci Jesus. E eu não entendi aquilo. Então, qual era a minha referência de casamento? Era diferente. E ali na minha cabeça eu achava que casar também era besteira. Mas depois eu comecei a perceber que eu queria me casar. Que eu não queria viver junto com ninguém. Que eu queria casar. E ali, meu pai e minha mãe passaram anos e anos vivendo junto. Quando eu já estava grande, eu comecei a questionar. E eu perguntava, por que eles não tinham casado? E depois de eu já adulta, foi que eles oficializaram. Mas mesmo assim, aquilo tinha ficado nas minhas memórias. E aí eu casei. Só que eu não tive ninguém para me orientar. Eu não lia livros sobre casamento. Porque você tem que estudar. Você sabia disso? Você tem que estudar. Você tem que estudar para ser mãe. Você tem que estudar para ser pai. Você tem que estudar para saber lidar com as pessoas. Você tem que estudar sobre financeiro, como é que organiza suas finanças. Você também tem que estudar sobre a saúde, os alimentos. Você precisa estudar. Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer estudar. A gente não quer ler Bíblia. A gente não quer parar e entender que se você não for estudar, não for ter conhecimento, você vai fazendo as coisas só pelo que você viveu, pelas experiências que você tem. E isso muitas vezes te leva a situações desconfortantes. E ali eu casei. Já casei grávida. Olha que interessante, né? Repetindo o padrão lá dos meus pais. Depois que eu estava grávida, acho que com 3, 4 meses eu fui casar. Mas eu fui casar, sabe onde? No cartório. Porque eu achava que não tinha necessidade de casar na igreja. Eu já estava casando no cartório. Então era desconfortante para mim casar na igreja. Era como se fosse uma bobagem. E ali eu passei 8 anos casada. Sabe o que aconteceu? Eu me separei. E tu sabe por que eu me separei? Porque ele era o culpado.
culpado não é sempre o outro? Ele era o culpado. Porque eu achava que eu estava certa. E na cabeça dele podia ser que eu fosse a culpada. E ele estivesse certo. Tive 2 filhos do primeiro casamento. Me separei. E aí conheci uma outra pessoa. E comecei a me relacionar. E quando eu comecei a me relacionar com essa outra pessoa, eu engravidei de novo. E eu já nem podia mais ter filhos, porque eu já era ligada. Depois de 5 anos eu tive outro filho. E aí eu casei. Só que dessa vez eu já pensei diferente. Eu disse, eu quero casar na igreja. E agora vai ser diferente. Eu não me separo mais. Eu não quero viver isso. De casar, me separar, casar de novo, me separar de novo. E aquilo foi uma guerra comigo mesma. E aí eu digo para vocês, eu vivi uma grande prova na minha vida. Porque o meu primeiro cliente fui eu. Que a transformação começa em você. O meu segundo cliente foi meu marido. Porque Deus me deu um marido para trabalhar o meu orgulho, para trabalhar a minha humildade, para trabalhar a minha paciência, a minha sabedoria. E Deus falava comigo claramente. A gente não passava uma semana sem brigar. Era pior do que o primeiro. O primeiro era mais tranquilo, o segundo veio de encomenda. 2 dominantes batiam de frente. Ele dizia A, eu dizia B, C e D. Ah, e detalhe, eu ainda bebia. Ainda tinha isso. E aí quando bebia era pior, porque aí é que briga mesmo. Aí é que você fica desaforada. Aí é que você bate de frente. E ali foram uns 2 anos vivendo um verdadeiro inferno. Era toda semana uma briga, toda semana um problema. E eu ficava me perguntando, por que eu estou nessa situação? O que eu tenho que fazer? Eu me lembro que teve uma vez que eu abri meu aplicativo do banco. Eu disse, amanhã eu vou fugir. Eu vou me embora, que eu não aguento mais isso não. Eu olhei quanto era que eu tinha na conta, para poder eu ver quanto tempo eu conseguiria me manter. E eu fiquei calculando na minha cabeça. Eu digo para vocês, foi algo sobrenatural. Parece assim que desceu o Espírito Santo em mim. E naquele momento, eu lembro, eu deitada na minha cama, Deus me encheu de amor. Acredita nisso? Nem eu acreditei. Isso ele tinha me dito várias coisas. E o Espírito Santo, porque eu já comecei a buscar a igreja. Para quê? Para poder eu entender. O Espírito Santo dizia para mim, é só o inimigo falando pela boca dele. E eu não entendia nada de demônio, eu não entendia nada de inimigo, eu não entendia nada disso. E ali eu comecei a orar na madrugada. Eu comecei a aprender a guerrear. Eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a ir pro profundo. Eu comecei a batalhar dentro do meu lar. Porque uma visão eu tinha muito certa. De que eu não ia mais me separar. Que eu ia pagar aquele preço que eu tinha. E ele era bom. Ele queria o melhor para mim. Mas ele não sabia às vezes comunicar. Não tem? Às vezes a pessoa fala com você, você acha que ela está sendo grossa. E ali foi um grande aprendizado. E Deus trabalhou o meu orgulho. Nesse dia, eu senti o Espírito Santo dizer, vá atrás dele. Pede desculpas. Aí eu dizia, mas eu não fiz nada. Esse homem me disse um monte de coisa. E eu agora vou ter que ir lá pedir desculpa. E foi uma guerra dentro de mim. O orgulho para eu não ir e o outro lado dizendo para eu ir. Mas não é fácil você vencer isso. Porque você não sabe a reação da outra pessoa. Mas eu senti o Espírito Santo dizer, vai, que tu vai ver como ele não vai dizer nada. E eu dizia, por minha gente, será? E aí eu ia conversar com ele. E ele às vezes nem sabia por que ele me dizia tanta coisa. É um negócio tão impressionante que se você não conhecer o reino espiritual, você não acredita.
E aí eu comecei a guerrear dentro do meu lar. E foram grandes as transformações que Deus fez para mim. Agora, eu sempre tive uma qualidade muito grande. Eu nunca saí falando do meu marido. Nunca as pessoas da rua souberam as provas que eu passava na minha casa. Você tem que procurar falar com quem pode me ajudar. Você tem que ser uma mulher sábia, você tem que ter visão. Você tem que ser um homem sábio, você tem que ter visão. E ali eu me perguntava, Karine, o que tu pode fazer para melhorar essa relação? Um dia eu sentei e botei todas as qualidades do meu marido e todos os defeitos, igual foi feita aqui a dinâmica. Quando eu escrevi no papel, irmã, era isso aqui de qualidade. E defeito eram 2. Aí eu disse, será? Se não sou eu mesmo? Porque o problema dele era de comunicação. Porque ele queria que eu parasse de beber. Ele queria que eu melhorasse em alguns pontos, que eu me organizasse em outros, e eu achava ruim. E foi quando eu comecei a entender que eu, Karine, é que teria que mudar. Que através da minha mudança, as pessoas ao meu redor, elas mudariam. E ali foi um processo. Eu comecei a mudar os meus atos. Primeira decisão que eu tomei, eu parei totalmente de beber. Tem mais de 10 anos que eu não bebo. E foi um grande salto na minha vida. Passei a ir para a igreja. E você tem que ter muito cuidado, às vezes, com a igreja também. Porque igreja, você precisa ler Bíblia. E nós que somos pentecostais, muitas vezes nós falhamos nisso. Porque nós somos tão impressionados com o mistério, com o mover do Espírito Santo, que deixamos de lado o que é mais importante, que é ler a palavra. E o pentecostal, ele tem que entender que ele tem que ler a palavra. Que ele tem que ter o hábito de conhecer Bíblia. Que ele tem que ir para o profundo. Não é só estar no mover. O mover é uma parte da igreja. Mas o que vai te levar para o profundo é a leitura da palavra. O que vai tirar as escamas dos teus olhos é a leitura da palavra. O que vai fazer você realmente crescer é a leitura da palavra. E ali eu lembro que eu comecei a comer Bíblia. Não tem o rolo, né, que fala? Desenrolar. E eu fui para um mover que a minha casa passou a ter paz. Mas minha casa passou a ter paz quando eu decidi mudar as minhas atitudes. Eu fiz 3 perguntas para mim. Eu perguntei assim, Karine, você tem que conversar com você, sabia? Você tem que conversar com você? Tem. Você tem que parar e perguntar para você. E eu fiz 3 perguntas para mim. Eu disse assim, Karine, quem é que tu é? Quem é que tu é? Aí eu comecei a pensar, quem é que eu sou? Eu sou chata, eu sou persistente, eu sou amiga, mas eu sou desorganizada. Comecei a pensar, Karine, e quem é que tu quer ser? Aí eu comecei a escrever, eu quero ser pontual, eu quero ser elegante, eu quero ser gentil, eu quero ser organizada, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser inteligente. Eu comecei a escrever tudo que eu queria ser. Eu já disse 2 perguntas que eu me fiz. Quem eu era, porque você tem que saber seus defeitos, suas qualidades, quais são os seus pontos fortes, o que você precisa melhorar. E quem eu queria ser. E a terceira é, Karine, o que é que tu vai fazer a partir de agora para tu chegar lá? Para tu ser essa pessoa? E você tem que fazer isso com você. E eu comecei a pensar, se eu quero ser uma pessoa organizada, eu tenho que ter hábitos de pessoa organizada. Uma pessoa organizada, ela se cuida. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Uma pessoa organizada, o guarda-roupa dela é organizado. Uma pessoa organizada, ela tem agenda, sabia? Tem que ter compromisso. Eu sei exatamente o que eu faço todo dia na minha vida. Lógico que tem imprevistos. Aqui nós não estamos falando que é perfeição, não. Mas a gente tem que ser.
Uma pessoa organizada, ela se organiza em tudo. E eu comecei a pensar, eu quero ser essa pessoa. E eu comecei a observar ao redor de mim quem era organizado. Quem é que é organizado financeiramente aqui? Aí eu ia aprender com essa pessoa. Quem é que é organizado aqui com isso? E eu comecei a querer ter os mesmos hábitos. Eu quero ser pontual. O que uma pessoa pontual faz? Ela sabe o tempo que leva daqui para ali. Ela começa a observar as coisas. Então, você tem que começar a fazer isso. E às vezes a gente pensa que pregar a palavra é difícil. Pregar a palavra é você ler aqui o que diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, que diz assim, a palavra ela é muito clara. Ela diz assim, ó, o amor é sofredor. Olha, o amor é sofredor. Sabia disso? O amor é benigno. Aí diz também que o amor ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ele não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Também não se irrita. Ele não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha, mas tu suporta tudo mesmo. Ei? Suporta nada. Qualquer apertinho aqui mesmo, vocês não estão, tem uns que não estão suportando o que eu estou falando. Deve estar dizendo, oh meu Deus do céu, essa mulher está pregando mesmo. Você não suporta. Tem hora que você não suporta nem você. Tem hora que tua raiva é tão grande de ti que tu despeja nos outros, porque a raiva é tua, porque tu não se perdoou, porque tu ainda não aceitou quem tu é. E aí tu despeja nos outros a tua raiva. É por isso que você bate no seu filho. É porque tu tem raiva de ti, porque tu não consegue educar. É por isso que tu despeja no teu marido ou na tua esposa a tua raiva, porque tu não te ama. Como é que tu vai amar? Então, tá aqui, dizendo bem direitinho. Aí ele diz aqui assim, ó. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Tem que ter conhecimento, meu amigo. Não importa a sua idade. Meu pai morreu com 101 anos de idade. Ele se formou, sabe com quantos anos? Com 40. Nunca é tarde para você ter conhecimento. Agora, se você ficar aí esperando as coisas cair do céu, você vai viver frustrado na sua velhice. Porque para você ficar velho, você precisa ter condição financeira. Porque senão você fica bolando de mão em mão, atrás de um favor para alguém cuidar de você. E ainda é botando o fardo nas costas dos seus filhos, que tem que parar a vida deles para vir cuidar. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu digo, Senhor, na minha velhice eu quero ter condição de pagar uma cuidadora. Porque quando eu estiver velha, quem é que vai ficar com essa responsabilidade? Meus filhos, é? Não. E às vezes vocês não estão suportando o que eu estou dizendo. Mas eu estou falando isso para vocês porque eu fui atrás de conhecimento. Eu tenho hoje 41 anos de idade. E ainda tenho muito a melhorar. Sabe por quê? Porque tu só vai parar de buscar melhorar quando tu morrer. Enquanto tu tiver vida nessa terra, tu tem que ser humilde e buscar melhorar. Tu tem que ser humilde e exatamente fazer essa pergunta. Quem é você? Quem é que você quer ser? Como é que você vai fazer? Qual a nota que tu te dá como esposa? Quando eu fui dar minha nota, eu disse, meu Deus, esse meu marido é um vitorioso, porque casar comigo enjoada do jeito que eu sou, tem hora que nem eu me aguento. Ele está me fazendo um favor, que ele ainda me aguenta. Eu cheguei a essa conclusão. Não estou dizendo que eu não tenho qualidades. Tenho. Mas eu comecei a perceber
Deus tirou as escamas dos meus olhos. E eu comecei a ver que eu precisava melhorar. Que eu precisava ser uma esposa amorosa. Porque a palavra de Deus, ela diz: nós mulheres, nós somos auxiliadoras. Nós temos um grande poder sobre a vida do nosso marido. A nossa boca, ela pode trazer vida, como ela pode trazer morte para o varão da nossa casa. Do mesmo jeito que a Bíblia fala das responsabilidades do homem com a sua esposa. Então, lá em Gênesis 2:24, por isso que eu digo que é difícil falar de casamento, porque é desconfortante. Se eu estivesse pregando para vocês sobre prosperidade, era outra história. Se eu estivesse aqui trazendo profecia, que Deus vai te dar isso e aquilo, também. Mas falar de casamento, meu amigo, é igual ganhar hater hoje em dia. Pessoa para lhe julgar. Lá em Gênesis diz, 2:24: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos a sua carne. Uma carne. Minha mãe, quando eu me casei com meu segundo marido, sabe o que ela queria? Ir morar na minha casa. E sabe o que é que eu comecei a me sentir? Culpada. Acredita nisso? Eu tive que ir embora da casa da minha mãe, dizendo para ela que ia viajar com Semana Santa para poder ir para a minha casa. Porque ela não queria que eu saísse da casa